O UFSC Entrevista está de volta e hoje estamos conversando sobre o cinema catarinense com o convidado Zeca Pires. Zeca Pires, você falou no bloco anterior sobre uma pesquisa que você fez, que foi durante a sua terceira fase no curso de jornalismo da UFSC e que foi publicada pela Embrafilme. É uma pesquisa sobre o cinema catarinense, a situação do cinema catarinense. Você pode contar pra gente o que você descobriu com essa pesquisa? Pois é, foi a nossa pesquisa feita numa matéria do curso de jornalismo, mas a gente descobriu que também fazia cinema aqui em Santa Catarina, né? De uma forma, assim, às vezes amadora, né? Às vezes uma tentativa de profissionalismo, assim. Então a gente traçou os principais e poucos, né? Surtos cinematográficos que teve Santa Catarina. No início do século, com Julianelli Baumgarten, que depois veio a ser ainda o meu trabalho de pesquisa, eu aprofundei de mestrado e publiquei o livro. Daí eu fiz uma pesquisa bem mais aprofundada do que aquela inicial, né, que só procurava traçar. Então, o Julianelli era descendente, ele era italiano e veio para cá. O cinema veio com, né, os italianos e os alemães, né? E o Alfred Baumgarten, que era de Blumenau. Então depois a gente descobriu, até foi o próprio Fernando Krogman que descobriu a Edla, né? A gente não conheceu a Edla naquele período, a Edla não faz parte desse livro, então tu vê que ainda tem, e a gente sabia disso, que tinha coisas, e como tem ainda, para ser achados e encontrados, serem descobertas, né? E isso é legal, né? É uma coisa importante e é um desafio. Depois a gente descobriu o Willy Sievert, que atuou nos anos 40 e 50 em Blumenau. Depois teve o Guca aqui na própria universidade, né? A partir dos anos 50, o cinema sai da produção, sai das cidades do interior e vem para cá, para a capital, né? Daí vem com o Guca, Grupo Universitário de Cinema Amador, que é formado pelo Gilberto Gerlach, pelo Adi Vieira Filho, pelo Rodrigo Diário e outros, né? E teve também a primeira tentativa de longa-metragem, que foi O Preço da Ilusão, do Grupo Sul, né? Que é uma história que a gente ainda até hoje está contando, né? E tentando achar o filme, até hoje só tem 7 minutos finais, e chegando naquela geração que eu fazia parte, que até naquele momento só tinha produções em Super 8. Então a gente viu que, embora seja assim, uma história com pouca tradição, em Santa Catarina se fazia cinema também. E essa memória é importante, né, para o cinema e para os dias de hoje, para a cultura, né? E o que esses filmes retratavam? Esses filmes que vocês elencaram, que vocês descobriram? Na verdade, assim, no início do século, eram mais registros, assim, quase um cinema de cavação. Como o Julianelli exerceu o cinema de cavação. O Julianelli era um personagem, assim, uma figura muito louca, porque ele era farmacêutico, ele era dono de circo, ele filmava e projetava, venha ver você no próximo filme e tal. Ele filmava e dizia, venha ver que eu vou te projetar. Registro de situações que estavam acontecendo naquele momento. Isso que a gente chama de cinema de cavação, né? Ou então ele filmava assim um desfile político e tal, e depois entregava, né? Passava, né? Ele passava com um caminhão, o projetor dele rodava com dínamo, né? Com a força do motor do caminhão, então ele projetava nas praças. Já o Baumgarten, ele tinha uma formação de fotógrafo. Ele estudou fotografia na Alemanha, então tu vai ver os filmes dele, tu reconhece isso, assim, é um cara que sabe filmar, assim. E ele, como era integralista, ele filmou um grande encontro integralista que teve lá em outubro de 37. Foi uma das maiores reuniões políticas do Brasil, inclusive a gente está rodando aí no canal, mas na memória um trecho desse filme, assim. Essa era a abordagem no início do século. O Willy Sievert também filmava muitas reuniões de encontros políticos em Blumenau, né? A ficção só veio, assim, a Edla, que não entrou no livro, assim, ela tem um lance também, uma formação de fotógrafa, que ela estudou na Alemanha, então tinha cuidado maior com a fotografia e filmou muitas paisagens que hoje, de uma cidade que não existe mais, de Florianópolis. Isso é legal a gente conhecer. Registro histórico também.
E a primeira tentativa assim, de ficção foi o Grupo Sul, né? E hoje a gente conheceu agora o José Poli, que é de Nova Trento, também do mesmo período do Grupo Sul, que foi uma tentativa isolada em Nova Trento. Ele estudou cinema com o Humberto Mauro, morou um ano com o Humberto Mauro, fez um filme com o Humberto Mauro, e quando chegou fez uma tentativa de ficção, que fracassada, é claro, mas é um registro importante. E O Preço da Ilusão, né? E depois o Guca também foi uma tentativa de ficção, uns filmes mais herméticos, que estava adequado ao momento político, contexto político da época, mas são filmes interessantes, o Novelo, Via Crucis, né, de conhecer. E aí, chegando em você tem o hábito de explorar bastante a cultura florianopolitana, da ilha, né, a Ilha da Magia aqui em Florianópolis. O que te atrai, o que te faz ir à procura desse perfil de Florianópolis? Mostrar a cultura daqui. As pessoas costumam perguntar isso. Eu, assim, né, quem tem um olhar de fora percebe mais isso, mas talvez eu me interesse pela cultura popular. Talvez o que me desperta esse interesse seja a simplicidade mesmo, porque a simplicidade na construção, né, da cidadania e da cultura de um povo, isso me atrai, assim, né? Então eu fiz o Farra do Boi, fiz o Ponte Acílio Luz, fiz o Festa do Divino, fiz 2 filmes da Festa do Divino, um para RBS e outro para RTP de Portugal, né? E assim, esse tema está incluído nos meus filmes de ficção também, né? Eu procuro incluir no próprio Antropóloga, tem, né, a questão das bruxas, tem uma cena que tem a Bernunça, então eu utilizo isso aí, assim, mas como eu procuro também, não só nos temas, a simplicidade, eu procuro ser simples na forma de narrar. E isso, para mim, não é fácil, mas é um desafio. Na busca da simplicidade, a gente encontra a complexidade, né? E, Zeca, como que você faz, assim, como que você estrutura quando você vai dirigir um filme? Conta pra gente como é esse processo de direção de um filme. Como que você pensa ele? Na forma de viabilizar o filme hoje, assim, eu só consigo levar adiante se é um tema que sai muito dentro de mim, assim, porque senão, só se eu fosse para Hollywood me pagasse muito bem, é um tema de outra pessoa, mas eu só consigo aqui na estrutura atual de Santa Catarina e do Brasil levar para frente um tema que venha muito dentro de mim, assim. Então todos os meus filmes têm essa relação, o único talvez, assim, mas depois eu procurei colocar isso no filme, foi procurado, acho que foi um filme em parceria com outro amigo meu, o José Frazão, que ele já tinha um roteiro e a gente adaptou para cá, mas mesmo assim eu me doei todo no filme, mas os meus filmes eles nascem assim com muito, eu levo para frente porque eles têm muito de mim. Eu tenho a ideia, né, faço o roteiro, eu trabalho sempre com uma outra pessoa no roteiro, né, e tento viabilizar de alguma forma, né? Então hoje as principais formas de viabilização é através de editais, né, lei de cultura, inclusive assim o nosso trabalho na Cinemateca, não só meu, né, mas quando eu era presidente a gente criou esse edital, o edital que hoje fomenta a produção de cinema catarinense. O Funcine, foi no nosso período, a gente criou o Funcine, que é uma lei, né, municipal, que também tem esse edital que fomenta a produção, né, o próprio edital, e a Cinemateca. E então, depois de viabilizar o filme, né, a gente monta a equipe, né, trabalha muito com os atores, locação, né? A gente sempre trabalha pouco em estúdio aqui, porque para nós é mais fácil e mais barato trabalhar em locação. E eu até gosto mais de trabalhar em locação do que em estúdio, assim, apesar das dificuldades de filmar, assim, a gente ganha tem outros ganhos, né? Por exemplo, o Antropóloga, a Tânia, que é roteirista, e a Maria Emília, que era produtora executiva, não queria filmar lá na Costa da Lagoa porque era muito difícil, foi difícil mesmo. Eu falei, não, tem que ser lá porque lá tem a cor do filme, né? Tem aquele, senão... E eu acabei convencendo e foi difícil porque a gente não tinha carro, né? Era só barco, a gente alugou 5 barcos lá
da costa, da cooperativa, tinha que subir em morro, né? Tinha uma equipe de 50 pessoas, toda uma logística que a gente não estava acostumado numa produção comum, assim, mas felizmente assim deu tudo certo. Então esse é um processo, assim, cada filme é um filme, né? Mesmo documentário, assim, que às vezes a gente pensa, pô, o cara só empilhou depoimento ali nesse documento, mas o documentário, assim, tem que ter uma entrega. Qualquer filme que seja, assim, não é fácil, não existe coisa fácil. Assim, tem que ser bem pensado, bem estruturado. E assim, uma entrega, assim, que eu acho, assim, tem que ter uma paixão, né? Zeca, então a gente vai fazer mais um intervalo no UFSC Entrevista e a gente volta já para falar um pouco mais sobre a produção do Zeca Pires. Até mais.